volta no programa Brasil Cristão. Hoje, terça-feira, dia de catequese, e nós estamos falando sobre o dom de cura e milagres. Antes de nós prosseguirmos, cavalheiros, eu vou agradecer aqui a Maria do Socorro Neves, de Teresina, no Piauí. Ei, Teresina maravilhosa, povo lindo, seja bem-vinda, viu? Aqui se associou, fez parte aqui da nossa família, nos ajudando a evangelizar. Assim também como a Djanira Melo Rosa, de Porto Feliz, São Paulo, que reativou o seu cadastro. São pessoas que vão daqui para frente, de hoje em diante, levar o nosso sinal mais longe, ajudar a manter esse satélite para evangelizarmos cada vez mais. Você quer fazer parte dessa família? Deixa eu dizer para você então uma coisa maravilhosa, como você pode fazer. Dia 5 de junho, nós vamos celebrar o aniversário de 50 anos de sacerdócio do nosso querido fundador aqui, viu, gente? Padre Eduardo Douglas vai completar 50 anos de sacerdócio. Quer dar um presente para ele? Então você vai agora, presta atenção nisso que eu estou falando para você. Você vai acessar esse endereço, rs21.com.br/meupresente. Acessando esse endereço, você vai poder dar um presente para o Padre Eduardo. Você sabe que, neste momento, um dos grandes sonhos... O Padre Eduardo é um homem sonhador, né? De grandes projetos, que Deus escolheu para sonhar, porque ele tem que sonhar grande. E, neste momento, o sonho dele é levantar a Igreja das Mãos Sanguentadas de Jesus, né? Fazer essa igreja ficar pronta. E nós estamos contando com a sua ajuda. Então, nesse endereço, rs21.com.br/meupresente, vai ter disponibilizado para você alguns valores. Você vai escolher um deles, que cabe no seu bolso, e vai dar de presente para o Padre Eduardo. É um grande presente, sim. Não é para a gente investir, presentear quem a gente ama, não é assim? Quando a gente ama, a gente presenteia. Então, estamos convidando você a acessar lá agora esse endereço e dar de presente para o Padre Eduardo. 50 anos de sacerdócio, na sua maioria, dedicado aqui, nessa obra de evangelização, né, Fernando? Sem dúvida. Bom, nós vamos continuar, pedimos a sua participação através do nosso WhatsApp, 19997169915. Padre, entrando de fato agora no nosso tema de cura e milagres, vamos começar então. Qual que é a diferença entre cura, milagre e uma graça? Não, graça é um conceito mais amplo. Graça é tudo aquilo que Deus concede, né? Porque não vem necessariamente dele... ou cura ou milagre. Não, graça. O próprio Deus é graça. Graça é aquilo que o ser humano recebe, cuja origem é de Deus, sendo algo que Deus dá ou Ele mesmo. A maior graça é Deus mesmo, o Espírito é graça, Cristo é graça, o Pai é graça. Agora, existem as categorias de graça, né? Ou seja, de ações divinas em nós. Então, os dons, os 7 dons do Espírito Santo, os dons infusos são graça. Então, os dons são graça, as virtudes teologais são graça, entende? Então, agora aqui no caso, cura e milagres são graças especiais, que nós chamamos, ou carismas, dons dados por Deus para edificação da igreja. É interessante, eu acho que dentro daquilo que a gente vinha conversando, tá? Jesus vai começar seu ministério, ele entra na sinagoga de Nazaré, abre o rolo e lê o profeta Isaías do capítulo 61, começa a dizer: o Espírito do Senhor repousa sobre mim e Ele me consagrou, Ele me ungiu para... E aí ele começa a narrar uma série de ações que o povo de Israel deveria saber. Quando isto começar a acontecer, o Messias chegou. Então, e aí ele enrola e diz: hoje se cumprem estas palavras. Né? Aí se revoltam, né, fazem que vão jogá-lo de um precipício, ele passa no meio deles, com a autoridade dele, e vai adiante. João Batista, preso, né, manda 2 discípulos dele procurarem Jesus com a seguinte pergunta: é ele aquele que devia vir ou nós temos que esperar outro? Jesus responde: vai e diz a João que os cegos enxergam, os coxos andam, os mudos falam e aos pobres é anunciado o Evangelho. Exato. Padre, a relação da cura como sinal do Messias, né? E um povo messiânico manifestando estes sinais, né? Desenvolve um pouco isso para nós, porque aí a gente começa
agora a falar da habitação do Espírito Santo e da operação do Espírito. Primeiro em Jesus e depois na igreja. Sim. A palavra Messias ou Cristo, né, que significa ungido, nesse sentido, como ungidos, os profetas também eram. Onde está a diferença entre Jesus como Messias e os profetas, né, como Messias, entre aspas, né, como ungidos? Primeiro que as promessas messiânicas do Antigo Testamento, os textos que falam da vinda de um Messias, eles são textos muito posteriores àqueles profetas que operavam grandes curas, como Elias, Eliseu, por exemplo. Mas não só. Esses profetas, quando nós lemos os textos, nós vemos narrativas de curas, mas elas são, inclusive numericamente, muito inferiores. São pequenas, são curas que acontecem, vez ou outra, mas a promessa é de que quando o Messias viesse, muitas curas aconteceriam. Algo nunca visto antes, na intensidade, na forma e na quantidade também. Então, os evangelhos são pródigos em narrar eventos em que as pessoas são curadas. São tão pródigas que muitas dessas curas são mencionadas, mas nem são descritas, porque são tantas. Então, você vai se recordar em vários evangelhos que são lidos nas liturgias, que dizem: Jesus entrou em tal cidade e curou os enfermos que havia ali. Nem fala do que e que doença era, quantos foram, porque eram tantas. Então, Cristo e Jesus teve compaixão. Curou a todos. E curou a todos. Use a imaginação e pense nas mais diversas curas. Então, era algo realmente sem precedentes. Totalmente sem precedentes. Esse é Jesus, o Messias. Agora, por que ele não admite que a messianidade dele seja espalhada, né, seja divulgada, vamos assim dizer, enquanto ele ainda está ali? Ele manda que se cale. Repare que sempre Jesus operava uma cura e falava: vá, mas não conte para ninguém. Não adiantava, todo mundo saía contando. Mas ele recomendava: não conte a ninguém. Não conte a ninguém. Jesus é engraçado, né? Curava uma multidão, curava agora, todos e falava: não conte a ninguém. Você veja, mas o próprio Jesus, Drica, que dizia que não é para contar para ninguém, depois, num outro momento, ele aparece dizendo: vão e anunciem a todas as criaturas. Qual é a diferença? Por que Jesus muda de ordem, vamos assim dizer? Porque era preciso antes passar pela experiência da paixão, morte e ressurreição. Então, porque as pessoas realmente viam em Jesus um curandeiro, uma fonte de curas e de milagres, e viam nisso uma espécie de expectativa triunfalista. Então, as curas, os milagres é para que a gente triunfe já, agora, sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre os romanos que oprimiam a terra santa naquele período, a Palestina. Aí a coisa começa a ficar política, social. Queriam fazer uma instrumentalização do poder do Messias a favor de uma parte, né, partidária, um uso partidário do poder de Cristo, e ele quer deixar claro que ele não vem para isso, e justamente por isso é que naquele momento, antes da cruz, não era pertinente falar, anunciar, espalhar as curas, embora a sua fama tivesse sendo espalhada. Agora veja que também não se vê anúncio, não há indícios desse anúncio após a ressurreição imediatamente. Essa propulsão do anúncio de Cristo só vai acontecer em Pentecostes. Até Pentecostes, o ressuscitado está com eles, mas eles ainda têm medo. Eles permanecem trancados por medo dos judeus, seja no cenáculo, ou seja em lugares remotos na beira do mar da Galileia, nunca se expõem porque estão temerosos. De Pentecostes para frente, então começa uma atitude nos cristãos que é a mesma de Cristo. E aqui, outra vez, algo sem precedentes. Os profetas, por exemplo, eles tinham seus discípulos, homens que andavam com eles. Mas esses homens que andavam com os profetas não tinham o poder dos profetas. Seguiam o profeta
por admiração, por desejo de aprender algo vindo dos lábios do profeta, mas com os apóstolos é diferente. Os apóstolos, eles começam a realizar, como o próprio Jesus prometeu em João, as mesmas obras e ainda maiores. Depois da ressurreição. Depois de Pentecostes, Depois de mais do que a Pentecostes, ressurreição. Por isso, no nosso tempo, na nossa liturgia, a Páscoa é unida a Pentecostes por um tempo litúrgico. Porque é fundamental o cristão compreender que a nossa igreja, o cristão, ele é pascal e ele é pentecostal. São dois eixos da experiência cristã. Nós precisamos ser testemunhas da ressurreição, mas nós jamais seremos capazes de dar testemunho da ressurreição sem o poder do Espírito Santo e sem as obras do Espírito testificando o ressuscitado em nós. Então, uma reivindica a outra necessariamente. Não tem como separar Páscoa de Pentecostes, em hipótese alguma. São os dois núcleos fundamentais da nossa fé cristã. Então, veja, os apóstolos começam a pregar o reino de Deus, que era o que Cristo fazia, e assinar embaixo essa pregação com as obras do Cristo, que eram as curas, os milagres, a expulsão dos demônios, né, as libertações, os exorcismos, as mesmíssimas obras. Ou seja, Cristo Jesus continua vivo, não só à direita do Pai, mas na igreja, que é o seu corpo. É isso que nós vamos celebrar domingo agora, na solenidade da Ascensão do Senhor, que aqui no Brasil é celebrada no domingo. O dia original é quinta-feira, né? Próxima quinta, mas no Brasil a gente transfere para o domingo. Padre Douglas, deixa eu interromper o senhor, porque tem duas perguntas ali conosco, através do WhatsApp. Vamos tentar ver, o diretor vai colocar aqui quem é que está participando conosco. Você pode enviar a sua pergunta também, como a Márcia. Boa tarde, muito legal o programa. Gostaria de saber se benzedor que faz o bem é considerado um dom de Deus, pois já recebi milagres com as orações. Tem mais uma pergunta da Elza de Americana. Minha falecida sogra fazia benzimentos com orações. Benzimentos assim pode ser um dom de cura? São perguntas parecidas, né, Sim, padre? e perguntas pertinentes, principalmente aqui no nosso Brasil, que é muito comum. E veja, meu avô materno, minha mãe se estiver assistindo, vai Muitas pessoas devem ter essas mesmas dúvidas. Sim, minha avó. Meu avô fazia essas orações. Mãe do meu pai. Gente, benzer... levava as crianças. Né, benzer, na nossa língua portuguesa, é a mesma palavra bendizer ou abençoar. É a mesma coisa. São sinônimos, você pegar no dicionário. Quem benze é quem bendiz ou abençoa, é falar bem. É dizer palavras de bênção, tá? A princípio. Porque alguns não gostam dessa expressão benzer. Olha, existem duas respostas possíveis a dar. Muitas dessas pessoas, antigas, eu diria muito antes de existir um movimento carismático moderno na Igreja Católica, veja, antes de existir, passa a existir um movimento carismático na igreja a partir dos anos 60, na Igreja Católica, mas não é que o Espírito Santo passou a existir a partir disso, é óbvio. O Espírito Santo sempre existiu, é Deus e, portanto, eterno, e sempre assistiu à igreja, inclusive com curas e milagres, inclusive usando de pessoas para isso. Então, isso me dá a ocasião de responder a pergunta da nossa irmã que foi feita no primeiro bloco, antes de nós sairmos para o intervalo. Verdade, né? Eu ia puxar. Como fazer para saber se uma pessoa tem o dom de cura ou não? Veja, muitas pessoas nos recônditos mais longínquos do nosso Brasil, com fé cristã, então atenção nisso, com fé cristã, com fé católica, que crendo no Evangelho, crendo nos sacramentos, perceberam ter recebido de Deus o dom de orar por pessoas enfermas e após essas orações as pessoas saírem curadas. Então, como é que você descobre se você tem um dom de cura? É simples, você tem que orar por pessoas doentes. Orar. Enquanto você não fizer isso e essas orações você começar a verificar, nossa, Deus atendeu a oração, Deus curou a pessoa, aí você sabe que tem o dom. Não adianta, chega a ser cômico a pessoa dizer, eu vou rezar, vou pedir o dom,
E aí, quando eu tiver o dom, eu vou orar pelas pessoas. Mas como Como é você que vai vai saber saber? se você tem o dom? É a mesma coisa que dizer assim, eu vou, sei lá, eu vou pedir o dom de expulsar demônio e depois eu vou ver se eu tenho. Bom, você só vai saber se você tem o dom de expulsar demônio na hora que um demônio aparecer. Sim. É a mesma coisa. Você, para saber se tem o dom de cura, orando por pessoas doentes. Sim. Se essas curas começam a acontecer, então descobre-se que você tem o dom de cura. Agora veja, muitas pessoas na história da igreja, independente do lugar, tendo fé cristã, faziam orações cristãs, o Pai Nosso, ou às vezes elas mesmas compunham uma oração, o que nós hoje fazemos no movimento carismático, Oração orando espontaneamente, oração espontânea. Meu avô ele fazia orações em verso, então ele fazia as orações com rimas, né? Parecia um verso. Ele recitava aquelas orações que ele mesmo compunha, com aquelas palavras. E aí usava um sacramental, um terço enrolado na mão, ou um crucifixo e punha na cabeça da pessoa, colocava ela de frente para o altar de Nossa Senhora, ou com a imagem dos santos, acendia a vela para criar um ambiente de oração e abençoava, ou se você preferir, benzia. É a mesma coisa. Agora veja, pessoas que vinham de práticas ocultistas no período dos escravos, ou até mesmo do espiritismo moderno do século XIX, também realizavam e realizam Muito. essas coisas. No Brasil é muito comum, gente. Exatamente. No Brasil tem muito. Não é visto com bons olhos por alguns, padre. Falar, fulano é bezendeiro, ó, não vai lá. Tem Então, isso. Justamente por isso. Justamente por isso, porque hoje em dia no Brasil, a América Latina de maneira geral, mas vamos falar mais aqui do Brasil, por trás da expressão benzimento, podem se encontrar as duas realidades. Uma eu diria, bendita. Né? Se é de origem cristã, o que como meu uma avô intercessão. Exato, é uma intercessão, é uma oração por cura, é uma oração por cura. Nós sempre defendemos que os dons não estão presos ao movimento carismático, os dons pertencem à igreja, o movimento carismático tem a função de propagar, proclamar, anunciar, criar meios para que esses dons se proliferem, mas Deus pode ter a iniciativa de dar a outros fora do movimento carismático e o faz abundante e profundamente, e era o caso do meu avô, talvez da sua avó, você falou, e de muitas pessoas que tinham a sua oração de cura atendida prontamente. Sim. Agora, também podem existir origens ocultas. Então, o conselho que eu dou, se você está lá aí no interior do Nordeste, ou no interior de Minas Gerais, ou no norte do Brasil, enfim, onde quer que seja, esta pessoa que oferece os famosos benzimentos, quando você vai à casa dela, que orações ela faz, que instrumentos ela usa, que imagens ela tem em casa. Então, você precisa ter essa prudência, porque se você entra numa casa que diz fazer benzimentos, mas a pessoa faz simpatias, a pessoa tem um quadro do Preto Velho, Iemanjá, orixás da Umbanda, ela, inclusive, às vezes faz trabalhos de espiritismo em casa, era muito comum centros de Umbanda ou centros de mesa branca oferecerem esses serviços de benzimento, com o nome de benzimentos, mas na realidade são passes que eles dão. Então, você precisa ter esta cautela. Agora, se é uma pessoa realmente de fé católica, que vai à missa, que se confessa, né? No caso do meu avô, ia à missa quando o padre aparecia lá, era no sertão do Ceará, o padre ia a cada 2 meses, até mais, né? Ainda hoje é assim, mas tinha fé católica, sempre teve, foi temente a Deus, recebia os sacramentos, então fazia essas orações, são orações de cura. Padre Drica, o que eu acho interessante, a gente ir dando sequência nesse tema, e de novo, existe, até por causa do movimento carismático, essa questão do ter o dom da cura. Eu tenho o dom da cura, eu posso rezar pelas pessoas, eu faço parte de um grupo de pessoas que pode rezar pelos outros, porque nós temos o dom da cura. Padre Douglas Drica, quando Jesus manda a igreja sair,
para evangelizar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus disse, estes sinais acompanharão os que crerem. Os que crerem. Aí falarão novas línguas, imporão as mãos aos enfermos e eles serão curados. Veja, Jesus está dizendo que todos os que creem vão manifestar esses sinais. E aí, Padre Douglas, a gente vê... eu queria que o senhor saiba exatamente o que eu estou querendo falar. O que você está querendo dizer é o seguinte, eu vou lá naquela pessoa, porque hoje na renovação carismática tem muito isso, desculpa dizer, não quero que ferir o ego de ninguém, por favor, já estou pedindo desculpa, vou falar com bastante delicadeza, bastante carinho para não falar que eu estou falando besteira. Existe isso, a pessoa, fulano tem o dom da cura. Então as pessoas se concentram a atenção naquela pessoa e vai ali. E aí, outras pessoas não podem rezar pela cura porque eu designo que aquelas outras pessoas não possuem o dom da cura. Mas isso é uma falácia. Veja, o que é mais importante nós entendermos? Mais do que pessoas tendo o dom da cura, o que Deus deseja é que nós entendamos a cura como um dom. A cura é um dom dado por Deus. Independente do fato de alguém orar por mim impondo as mãos ou não. Você pode receber uma cura sem uma imposição de mãos ou uma oração de alguém presencialmente. Você pode, inclusive, receber a cura através da intercessão de alguém. Seja este alguém um irmão da igreja, da comunidade, ou seja esse alguém um irmão que já nos antecede no reino eterno, que são os santos, a Virgem Maria. Muitas curas são alcançadas por oração de intercessão e não diretamente por oração de cura. Agora, algo que a teologia nos ensina. Para algumas pessoas, Deus pode dispor o dom das curas de modo estável, embora não seja esse um padrão do comportamento de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos relatos de pessoas na história da igreja que sempre ou quase sempre eram atendidas por Deus nas suas orações por cura. Então impunham as mãos, sei lá, o Padre Pio de Pietreutina, São Francisco Xavier, muitas pessoas, a tia Laura, que todos nós conhecemos nos anos 90, ela orava por muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas alcançaram cura pela oração dela. Agora, é importante ressaltar que outras centenas não receberam. Então, veja que não é um poder que está na pessoa. Assim como os outros dons, né? Num outro programa nós vamos falar sobre profecia, revelação. Essa fala minha se enquadra em todos os demais. Não é um dom que está permanente, ou seja, que se encontra de modo estável na pessoa, como se ela detivesse o poder do uso. Então serão curados quem? Aqueles que eu quiser, porque eu tenho o dom da cura. Não funciona assim, não funciona assim. Todos podemos encontrar curas e alcançar curas orando uns pelos outros. E é claro que o que deveria, né, isso está na gênese do movimento carismático, que deveria permear as nossas reuniões carismáticas, é a oração por cura, mais do que a busca por pessoas que tenham o dom. Então, a Assembleia Carismática orando, clamando, pedindo as curas, e Deus mesmo vai até, dependendo da cura que Ele está realizando, Deus mesmo vai revelando as curas que vão acontecendo, e a pessoa recebe a cura sem que ninguém tenha ido impor as mãos, sem que ninguém tenha feito um atendimento direto. Então, o modo de receber a cura é muito relativo. Relativo a quê? Relativo à vontade do Senhor. Ele pode dar a cura por meio de uma imposição de mãos e da oração de alguém, como Ele pode dar a cura numa reunião de cura promovida pela Assembleia Carismática, pelo grupo que ora, que é o mais ordinário e que deve se fomentar, até porque Deus, diz a palavra, é um Deus ciumento, Ele não gosta de dividir sua glória com ninguém. Então, para Ele colocar o dom de curar de modo estável em alguém, eu diria que
Deus precisa provar, vamos assim dizer, o coração dessa pessoa, porque a tentação da soberba é imenso numa pessoa que possui um dom assim. Geralmente se manifesta o dom da cura em pessoas assim, quase que por uma via mística e menos por uma via carismática, embora seja um serviço carismático. Explico o que eu quero dizer. A via mística, nós explicamos no outro encontro, ela se manifesta por conta de um alto grau de santidade no qual a pessoa chegou. Então, pode ser que essa pessoa, ela já orava por curas, mas elas acontecessem com menos intensidade ou quantidade. Mas ela vai crescendo na sua amizade com Deus, se tornando humilde de tal forma que Deus percebe que Ele pode dispor essa habilidade naquela pessoa, porque aquela pessoa não vai se ensoberbecer. Isso é uma possibilidade e existem, né, em muitos lugares. Agora, pode até ser uma pessoa nessa condição, isso pode ser canal de condenação para ela. Pode. Jesus disse seriamente no Evangelho que naqueles dias virão dizendo, mas não foi em teu nome que fizemos milagres, eu não vos conheço. Não vos conheço. Ou até mesmo quem tem o dom da cura, né? Pode curar, porque Deus não olha a pessoa que tem o dom, ele age. Fernando, tem participação com a gente? Vamos ver quem é que está conosco agora, no nosso WhatsApp, enviando mensagem para nós. Vamos colocar, eu acho que é mais uma pergunta para o padre. Ademir Lucas, boa tarde a todos. A fé para ser curado depende de quem está rezando lá, pela cura ou de quem está recebendo a cura, padre? Depende de ambos, O padre Jonas Abib, no seu livro Aspirar aos Dons Espirituais, que é um dos mais antigos do padre Jonas, ele, quando fala sobre o dom de cura, ele diz que as melhores pessoas para você treinar, vamos assim dizer, a oração por cura é pelas crianças. Eu nunca esqueço esse ensinamento, porque eu comecei assim, orando por curas. Por criança, meus sobrinhos eram as minhas cobaias em casa. Qualquer disenteria, gripe, que dá coisa de criança, né? A gente impunha as mãos, eu, minha mãe, minha irmã, e nós orávamos. Fiz muitas orações assim. Porque a criança, ela não põe oposição de fé, né? Porque a falta de fé ou a muita fé daquele que recebe a oração é determinante para a recepção dessa cura. E agora, é claro que aquele que ora pedindo a cura pelo outro também precisa ter fé. Sim. Agora, eu ouso dizer, é mais fundamental a cura de quem recebe do que de quem está orando. A fé. Porque, afinal de contas, essa fé é determinante para você que está pedindo, para a pessoa que está doente. Você quer? Se você tem fé, você pode receber a cura. Seja recebendo oração de imposição de mãos de alguém, ou seja sozinho. Dá para dizer que a matéria-prima da cura é a fé carismática? Exatamente. No curso que eu mencionei lá no primeiro bloco, né, esse curso já está gravado, em breve ele vai sair, ele está em fase de edição e tudo. Mas eu me lembro que, falando sobre o dom carismático da fé, eu tratei desse dom carismático como sendo o primeiro, o fundamental. Todos os outros carismas dependem dele. Porque a fé carismática é uma indubitabilidade interior. É essa a definição que eu pessoalmente dou. Eu recebo de Deus a graça de crer na sua ação de tal maneira que eu não a questiono. E não questioná-la faz com que ela flua sem barreiras em mim, sem barreiras subjetivas. Esse dom da fé é fundamental para receber todos, inclusive o de línguas, por exemplo, que nós falamos na semana passada, que a pessoa começa a emitir os sons e ela fica, mas será que é dom ou será que é da minha cabeça? Você já duvidou. Não tem indubitabilidade. Se é indubitabilidade, não flui dom de línguas, porque você fica duvidando e a sua dúvida barra aquela comunicação interior que é o substrato, que é o conteúdo da oração em línguas. A mesma coisa para todos. Uma revelação, uma palavra de ciência, uma profecia. Será que eu abro a boca? Será que isso é meu? Será que é da minha cabeça? Será que é Deus? Você duvidar já barra. Exato. Porque você não vai proclamar. A mesma coisa, uma pessoa enferma. Ou então eu estou enfermo e eu quero receber curar, mas será que Deus vai curar? Meu irmão, nós vamos orar e nós vamos pedir. E nós vamos pedir em nome
do Senhor Jesus. Se não houver cura, bom, é o Senhor Jesus que tem de dizer por que não houve ou não eu. Sim. Então, desculpe se eu pareço empafioso, mas na realidade eu estou traduzindo um pouco do espírito de ousadia que eu creio ser fundamental para os que pedem cura, seja para si ou seja pelos outros. Eu estou no ministério de oração por cura muito antes de ser padre, quase 20 anos impondo mãos, orando por curas. E já vi muitas curas acontecerem, muitas. Posso aqui dar vários testemunhos de curas, de milagres. Sim. E como muitos também não aconteceram. Padre, também eu queria aproveitar aconteceram. essa fala do senhor aí. Testemunhos de curas e milagres. Queria que o senhor falasse para nós a diferença de cura e milagre. Porque o que acontece? Agora mesmo tivemos uma participação, a irmã disse, das mulheres que benzam, eu já presenciei um milagre. Quando nós falamos dos santos que estão para ser canonizados, nós atribuímos os milagres atribuídos àquele santo. E, de repente, foi num hospital, alguém que estava lá com um tumor, e o médico falou, olha, o tumor sumiu, desapareceu. Aquilo foi cura ou foi milagre? Então, eu queria que o senhor falasse a diferença entre cura e milagre, para a gente saber mesmo, até, né? É bom para a gente... Bom. Tá. Olha, toda cura tem algo de milagro, de miraculoso. Essa palavra miraculo em latim, óculo é olho, né? Mira é de fazer os olhos saltarem. Miraculoso é algo... Admirável. Admirável, palavra perfeita. Então, algo que realmente deixa estarrecido. Toda cura, de certa forma, nesse sentido, miraculoso, mas não necessariamente milagroso. A diferença básica é que pode existir milagres que não necessariamente são curas. Pode existir milagres, por exemplo... Transformar água em vinho, água Jesus em vinho. fez. Foi exatamente o exemplo que me veio, João capítulo 2. Água sendo transformada em vinho é um milagre, mas não é uma cura. Ele caminhar sobre as águas. Caminhar sobre as águas é um milagre, mas não é uma cura, necessariamente. E na pessoa, no corpo de alguém, o que seria uma cura e o que seria um milagre? Tem como exemplificar? Sim. Existem 3 categorias, tá? Eu me lembro bem porque eu estudei isso para passar no curso. Eu estou falando já, acho que é a 3ª vez que eu falo do curso de dons carismáticos. Vai É bom ser fazer bom. a propaganda. Vai ser bom. Fazer a propaganda antes, que quando for lançado os irmãos vão gostar. Existem 3 tipos de ação sobrenatural da graça, no âmbito da cura e do milagre. A ação conatural, a ação contranatural e a ação supranatural. Vou explicar as 3. Conatural seria uma ação que acelera um processo que poderia se dar naturalmente, mas a graça de Deus vem e apenas acelera esse processo. Então, eu vou pegar sempre o mesmo exemplo de várias perspectivas para criar parâmetro, comparação. Você tem uma perna que tem algumas inflamações, algum problema nas juntas. Então, a perna funciona, você anda com ela, então ela está lá, e você poderia, o médico já falou que você teria que tomar um anti-inflamatório de tanto em tanto tempo, e fazer uma fisioterapia, e aí a sua perna vai voltar ao normal. E ele garantiu, e você conhece pessoas que já tiveram aquele problema e realmente funciona. Só que aí você recebe uma oração de cura, ou vai a uma reunião de cura, ou pede esta cura a Deus pela intercessão dos santos, ou etc., ou pede na sua oração, e um dia você acorda com a perna funcionando perfeitamente. Nós vamos chamar isso de cura conatural. Não é que você tinha um problema que não podia ser resolvido por vias naturais, pela medicina, pelo tratamento. A graça de Deus apenas acelerou o processo de cura. Então, é miraculoso? Porque é uma ação da graça, mas não era algo impossível, né? Impensável. Então, isso é uma obra conatural. Agora, a contranatural. A pessoa, ela sofreu um acidente e lesionou a medula e está paralítica. Suas pernas não andam mais, então, do ponto de vista da ciência,
essas pernas não podem voltar a funcionar. Então, as pernas perderam a sua possibilidade de funcionamento. Então, você tem as pernas, a natureza existe ali, os elementos da natureza existem, que são as pernas, mas humanamente, pela medicina, é impossível que elas voltem a funcionar. E aí você recebe a oração, ou vem a intervenção da graça e faz as pernas voltarem a funcionar, a pessoa volta a andar. Isso é uma obra contranatural, ou seja, é fora da natureza. Porque as pernas estão conectadas a todo um outro sistema de inervações de circulação, etc., e de terminações nervosas das quais ela depende. E a natureza simplesmente vem e faz ela... a natureza divina vem e contradiz a natureza que foi afetada. Então, isso é o contranatural. Agora, o supranatural. Mas isso é uma cura? É uma cura. E é uma cura e é um milagre. Ou seja, toda cura, foi o que eu disse no início, toda cura, em algum nível, é um milagre. Nem todo milagre vai ser cura e nós demos um exemplo, mas toda cura é milagre, certo, de alguma forma. Agora, supranatural. A pessoa não tem pernas. E, de repente, ela recebe uma oração e as pernas aparecem. Supranatural. Existem relatos de curas assim. Sim. Tá? Ou seja, não é que a natureza deixou de funcionar e foi reativada, como no contranatural. Não havia natureza. Não havia. Praticamente há uma nova criação. É supranatural. Está acima da possibilidade natural. Então, são esses três níveis. Aí você vai dizer, não, mas... Isso é um milagre, não né? ter pernas, isso é um milagre. Então, milagre em que nível? Entendi. Toda ação da graça, você há de convir que esses três exemplos são ações maravilhosas da graça. Miraculosas. Então, não necessariamente uma coisa para ser milagre, isso para nós cristãos, uma coisa para ser milagre, ela tem de ser algo que causa estarrecimento. O maior milagre para nós, por exemplo, é a Sagrada Eucaristia. Exato. Ela não causa um estarrecimento, principalmente nos não fiéis, que nada vem ali, no entanto, ocorre um milagre. Então, a definição de milagre aqui, ela é bastante complexa. É interessante assim isso, dizer. porque a Eucaristia é um milagre, mas nós chamamos o milagre de Lanciano de um milagre de Lanciano justamente porque ali se viu, né, a carne do coração de Jesus. É mais miraculoso, né? Deixa estarrecido o olhar. Nós vamos para o intervalo agora. Você continua participando conosco. Nosso telefone 1938719620. Participe, mande sua dúvida, sua pergunta. Ou também pelo WhatsApp, envie sua mensagem. 19997169915. A gente já volta.